Irmãos, nós estamos na Parashá Terumá. E antes de começarmos a ensinar, eu gostaria de orar e pedir aos adolescentes que sentassem todos aqui à frente, inclusive a Lia. Os adolescentes, você, chamar a Hannah, todos precisam estar aqui. Sabe por que a pastora Sandra quer vocês perto dela? Para vocês aprenderem mais a palavra de Adonai. Todos, Levi, Lucas, todos vocês já foram ao banheiro, vão. Lucas é aqui na frente, na minha frente. Isso, todos os jovenzinhos. Se for necessário, o Leonardo e o Leomar chegam para cá, ó, e eles vão se assentando aqui. Isso. Quanto mais próximo do professor, mais a gente demonstra para o Eterno que a gente quer aprender. Agora eles só vão sair daqui, não é? Nós só vamos sair daqui depois de fechar a arca e de fazer a Abdalá. Ninguém vai ficar andando e ninguém vai ficar brincando com coisa alguma, não é verdade? Então vamos orar primeiro. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por esta manhã, que nós sabemos que tu estás aqui conosco, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. A tua correção, a tua disciplina como pastor de ovelhas, Adonai como Senhor da nossa vida, e Yeshua, o nosso rabino e pastor, que nos conduz a tua palavra. Eu quero te pedir pelos adolescentes e jovens desta casa, para que eles nunca deixem, nunca abandonem Israel. Porque quando nós esquecemos do Eterno, esquecemos do nosso povo e da nossa terra, nós somos geradores de crime. Por isso tu deste ao Marcelo a palavra responsabilidade, porque ele tem vários filhos e ele precisa que todos eles retornem para ti, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Seja conosco nesta manhã aprendendo a tua palavra. Dirija todo o trabalho, toda a reunião, todo o nosso almoço, que nós vamos sentar juntos à mesa para confraternizar-nos, ó Pai, para continuarmos a festa. Mas a festa começa com a tua palavra. Dá-nos a tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Por isso, Marcelo, que ele falou que você tem muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades, porque não só os seus filhos da carne, mas os filhos também que você precisa conduzir, para não esquecer de Elohim, do único Deus. É o Salmo 50, que nós oramos e ainda continuamos a orar. Olha aqui, no versículo 22 do Salmo 50, o que diz. Lê para mim aí, Bia, o que diz. Lia, o que diz o Salmo 50, versículo 22. Tem um microfone para ela ali? Eu vou pedir a vocês, adolescentes, que leiam, tá? Porque vocês vão participar do serviço. Ficando, onde está Daniel? Ah, está aí. Isso aí. Que eu for sentindo falta deles, eu vou chamando. Olha o versículo 22. Por que ele te falou, Marcelo? Entendei-me vós que o do esquecestes, para que eu sem que possas vos salvar. Aquele que traz oferendas e agradecimento honra a mim, e aquele que procura sempre melhorar seu caminho, é este, mostrarei a redenção divina. Isso. Ouve o 22. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Elohim. O esquecimento é gerador. Guarda, escreve isso na sua Bíblia, aí com você, é gerador de crime. Porque quando você esquece de cumprir as suas tarefas espirituais, você é gerador de crime. Gerador de crime. Olha aqui, ouça-me, para que eu não vos faça em pedaços. Diz aqui, ó. Para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Esqueceu de Adonai, esqueceu de Israel,
esqueceu da terra. Ouça isto. Ouça e guarde no seu coração. Você será um gerador de crime. Não crime de sangue, mas quem sabe também crime de sangue. Gerador de crime, porque se esqueceu do eterno. A Parashá Terumá é muito interessante, porque Terumá significa oferta. Então, nós temos aqui a introdução da nossa Parashá, que nós não vamos conseguir acabá-la agora pela manhã. Mas eu gostaria que vocês almoçassem. 2h30 nós estamos aqui e nós vamos, então, continuar o estudo, porque nós temos que entrar num processo de conhecimento melhor um pouquinho da Torá. Os comentaristas insistem sobre o fato de que o amor a Adonai se traduz para os hebreus em ofertas. Em ofertas. Em ofertas. O amor a Adonai se traduz em ofertas. Doação de seus bens mais preciosos. Doação daquilo que você tem de mais precioso. Não é o resto que você tem. Não é o final do seu dia. É um compromisso com Adonai. Que você vai ver nessa Parashá. Que primeiro ele faz o compromisso, depois você voluntariamente vai fazer o seu. Então, a doação de seus bens mais preciosos. Pois a vida bíblica, ouça isso, a vida bíblica está fundamentada em quê? Sobre uma economia de ofertas, de oblação, de dar. Melhor é dar do que receber. Nós não estamos falando de dar apenas dinheiro, dar respeito, dar amor uns para com os outros, dar o devido lugar a Deus que nos criou, olhar pelo direito que Adonai tem de governar a nossa vida, não abandoná-lo, não abandonar o seu povo e nem a sua terra. Por isso que o salmo que foi escolhido para o Bat Mitzvah da Lia, e eu chorava aqui copiosamente, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Esqueça-se a minha destra. Ele está conclamando um AVC para ele. Sério isso, né? Esquecimento é gerador de crime para os hebreus. A nossa vida não é uma vida de acúmulo de bens e nem de consumo apenas. A nossa vida é uma vida de ofertas. É isso que é Terumá. Então, o capítulo 25 da Parashá, que se encontra em Êxodo, capítulo 25, você verá aqui que inaugura a longa série de textos que irão nos iniciar as liturgias sacrificiais, que manifestam nossa devoção a Adonai através da oferta. As liturgias vão manifestar a nossa devoção, o nosso amor ao eterno, através da nossa vida em dar. Dar a Deus, dar ao semelhante, olhar pela... Ela leu Provérbios capítulo 31. E ela disse sobre uma mulher virtuosa. Por isso que eles estão todos aqui bonitinhos aqui na frente, para ficar pertinho do professor e não andando pela casa. Por quê? Porque ela escolheu isso aí? Porque ela escolheu ajudar também os pobres. Está ali escrito no texto que ela leu. Ela escolheu fazer tzedakah, a justiça social. Foi o texto que ela leu. Não é? Então, a nossa devoção vai se manifestar através das ofertas. Apresentadas onde? No altar. No altar, como um rito purificador das faltas, dos erros e da nossa carência. A nossa oferta é entregue a Adonai como um ritual purificador da nossa própria vida, dos nossos erros, das nossas faltas. Sabe o que significa os erros?
São as doutrinas erradas que nós seguimos até então. Aí eu oferto a Adonai. É como se fosse um rito purificador. E pelas carências. Pelas faltas e pelas carências. Então você vai ver que a purificação é a eliminação aqui das práticas pagãs. Eliminação das práticas pagãs, das práticas mágicas. Ou dos mistérios das religiões pagãs. Nós temos que nos purificar. Ah, pastor, eu nunca participei de um ritual pagão. Com certeza já participou. Com certeza. Afastados de Elohims, fazemos tudo. Afastados de Elohim, somos capazes de tudo. Os homens entram até onde os anjos não vão. Os homens entram até onde os anjos não vão. Por que vocês estão aqui? Porque vocês precisam aprender a palavra. Senão vocês se tornarão distantes de Adonai, esquecidos de Adonai, criminosos. Criminosos. Ouviu, Lucas? Criminosos. Ouviram? Criminosos. Afastados de Adonai. Está bem clara a lição. Está bem fácil a lição. A oferta terumá, a ação de propor um contrato a outra pessoa. Ele mesmo, Hashem, vai de encontro do seu povo para mobilizar os esforços do povo. Olha aqui, 25, 1 e 2. Quem vem ao nosso encontro? Hashem. Quem quer o relacionamento? Hashem. Quem propõe o contrato aqui é unilateral, só da parte dele, porque nós não fomos sensibilizados ainda para fazer aquilo que é certo. Olha aqui, versículo 1 e 2. Então disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, terumá, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Em outras traduções diz, a impelir a isto, dele tomareis a minha oferta. Então você veja aqui que toma para mim uma contribuição, toma para mim uma oferta. Aí o versículo 3 diz assim: eis, esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze. Vejam vocês que são todos eles metais preciosíssimos. Ouro, prata e bronze. Não podemos dar a Adonai a ofertas de qualquer jeito, porque ele não vai aceitar. Ele vai nos rejeitar. Lembra de Caim? A oferta rejeitada de Caim foi uma oferta de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, o valor da oferta é alto. São metais caríssimos. O bronze aqui representa a nossa vida, natureza bruta do homem sem disciplina, sem correção, enfrenta o outro homem. E às vezes não precisa de uma arma na mão, é a língua que é violenta. Enfrenta o outro. Nós hoje encontramos isso a todo momento na rua, dirigindo o carro, no trabalho, em todo lugar. Em todo lugar. Isso é a natureza bruta que precisa ser polida, burilada para se tornar uma pedra preciosa. Então as ofertas são bronze, prata e ouro. O bronze é ofertado voluntariamente. Só ele. O ouro e a prata simboliza a condição que nós temos de ser purificados. Nós temos condições de sermos purificados, de deixarmos o pecado e conhecermos Adonai. De nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Adonai. Este é o fundamento bíblico. Senão você se tornará um esquecido. Aonde está Rihanna e... Estão aqui as meninas? Não vieram não? Nenhuma? Rihanna está aqui? Estão aqui na frente? Estão lá embaixo, por que elas estão? Hein? Ah, ela não subiu ainda. E a outra?
Está passando mal? Por quê? Está internada em algum lugar? Ou está lá embaixo passando mal? Então vai, Vanessa, veja o que ela tem. Se ela tiver melhor, traga e senta aqui. Isso é para tê-los mais perto do professor, para eles aprenderem. Senão eles vão se esquecer de Adonai. Eles precisam saber que eles não podem esquecer-se de Adonai, que se tornarão criminosos. Se tornarão criminosos. A prata, eu disse que é o quê? A possibilidade de purificação. O ouro é o estado de perfeição do homem, de como ele nasceu. Você nasceu perfeito. Eu nasci pelo Criador. O salmista diz que quando eu estava lá no ventre da minha mãe, ele me aqui, minha filha, aqui na frente, perto de pastora Sandra. Então, o contrato aqui está estabelecido, porém depende de um coração gratificador, voluntário. O contrato de Adonai para conosco está estabelecido. Eu quero ofertas preciosas, eu quero assim, assim, assim. Mas depende do homem. Depende de você e depende da pastora Sandra. Para eu não ser uma criminosa, depende de mim. Se eu me esquecer, eu serei. Diz a Bíblia Sagrada, você acabou de ler o Salmo 50, versículo 22. Ouça para que eu não vos faça em pedaços. Para que eu não vos faça em pedaços. Então, o contrato foi estabelecido, mas eu preciso ter um coração agradecido. Precisamos de retomar nossa força inicial. Precisamos de retomar nossa força inicial, que é o símbolo do ouro. Eles estão descendo porque eles vão para a cozinha, tá? Vocês ficam quietinhos aqui, para que eu não mande buscar vocês. É verdade. É verdade. Então, para termos um coração agradecido, precisamos de retomar a nossa força inicial. Quando fomos criados perfeitos, Ele exige a mesma perfeição nos nossos dias. Não mudou nada. A Bíblia é a mesma ontem, hoje e vai ser eternamente. Adonai é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez o contrato conosco, mas Ele deixa o seu livre-arbítrio de agradecê-lo e e buscar um relacionamento com Ele. Precisa deixar de atuar no nosso corpo a força que o deforma. Essa força é o nosso próprio eu. Se eu quero retomar a minha situação do início, eu preciso deixar esta força que chama eu ser colocada para baixo, para eu retomar a minha vida inicial de perfeição. Se eu não fizer isto, deixar esta força interior me dominar, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu falo o que eu quero. Quero ver se você arranja um emprego e vai diante do seu patrão dizer que você faz o que você quer, que você tem o direito de usar um celular no trabalho, a não ser que seja para o trabalho. Quero ver você dizer isso para o seu patrão. Ele vai te mandar embora. Mas Adonai você não vê, porque Ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ser verdadeiro, ser claro, ser transparente. O que esses jovens precisam ser e aprender. E todos nós, seus pais também. Para termos um relacionamento com Adonai. Então o eu vai precisar de ser rebaixado para que Adonai possa reinar. Porque Tiago tem uma expressão muito interessante, o apóstolo Tiago. Eu falo que eu vou viajar, eu falo que eu vou voltar, eu falo que eu vou comprar, eu falo que eu vou vender, mas só vou fazer se o Eterno permitir. Do contrário, eu programo a viagem,
mas se ele não avalizar a minha viagem, eu não vou. Se ele não avalizar a minha viagem, assinar embaixo, como dono da minha vida, por isso que eu estou falando para vocês, que vocês precisam conhecer os direitos de Adonai sobre a nossa vida. Os direitos de Adonai sobre nós. Nós precisamos conhecer. Só assim. Depois, olha aqui, na Paraxá, Êxodo capítulo 25. Olha o versículo agora 8. Só assim eu habitarei no seio deles. Só assim, na minha tradução diz, que me farão um santuário para que eu habite no seio deles, não no meio. Ele vai habitar no interior de cada um de nós. Se você estiver aqui dentro mentindo, trazendo problemas aqui, ele conhece o seu coração. Ele vai habitar no coração individual de cada um. Quem fala a verdade, quem tem uma vida clara e o busca intensamente, que quer manter com Israel e com Adonai um relacionamento. Não é um relacionamento de vaidade, não. É relacionamento de verdade. Você gostaria, eu quero perguntar às esposas e os esposos que estão aqui, você gostaria que a sua esposa te traísse? É a mesma coisa que nós fazemos com Adonai. Você gostaria que o seu esposo te traísse? É assim quando você abandona Adonai, você o trai. Você o deixa para lá, você o trata como um qualquer. Eu e você. Ele não habita em mim nem em você. Olha ali. E habitarei no seio deles. Não é no meio, é no seio. No interior de cada um de nós, no coração, no espírito e nos atos. No coração que ele vai habitar, no espírito e nos atos. Não é no meio. Não é no meio. O Eterno só habitará na medida em que Adonai estiver presente no seio, no coração e nos atos. Portanto, lá fora também. Lá no meu trabalho, com os meus amigos, se eu xingo, eu terei que parar de xingar. Se eu estou falando mal de alguém, eu preciso parar de falar e tenho que ajudar para Adonai habitar em mim. Se não, a Haftará diz para Salomão, a Haftará é a porção dos profetas. 1 Reis, no capítulo 6. Nós temos essa porção repetida, mas eu gostaria de ler o versículo anterior de 1 Reis, capítulo 6. Olha aqui para você ver. Eu gostaria que o Lucas pegasse a palavra e lesse para mim o versículo 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Tem que aprender. Eu quero dizer para os pais que aqui estão. A responsabilidade de ensiná-los a encontrar os livros da Bíblia são suas. A responsabilidade de levar essas crianças a Adonai é de vocês, pais. É de vocês. Mas vocês lembram de tudo, menos de parar e ensiná-los a sacrificar. Tudo aqui já é de maior idade. Já deixou a responsabilidade dos pais para servir a Adonai. Leia, Lucas, por favor. Leia bem forte. 6, 11 até o 13. Versículo 11 a 13. 3 versículozinhos só. Veio a palavra do Eterno a Salomão. Quando este templo tu edificarás. Se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desamparei o meu povo de Israel. Está vendo? E habitarei no seio deles. Mas se você guardar a minha palavra. Salomão se desviou. Adonai não despedaçou Salomão por amor a Davi. Tomou dele 10 tribos e deu a Jeroboão. E ele ficou com 2 apenas por amor a Davi. Em Jerusalém estão os tronos da casa de Davi. Para juízo para nós. Você vai suportar o juízo de Adonai?
Nós vamos suportar? Nós precisamos suportar os juízos de Adonai. E aí eu habitarei no seio deles. Se guardar os meus estatutos, eu não os desampararei. Eu habitarei no coração, no espírito e nos atos. Coração, espírito e atos. Você tem que ser o que você é aqui, lá no seu trabalho. Lá com suas amigas. Lá com seus amigos. Ensinando para eles. A Parashat Terumá. Então o contrato foi estabelecido por Hashem. E ele está confirmado pelos profetas, não está? Você foi lá em 1 Reis e leu. Agora, a Parashat Terumá oferece a mim e a você a oportunidade de propor também um contrato com o Eterno. Contrato, irmãos, é um acordo, você sabe disso. Um trato entre duas pessoas ou mais. Aqui sou eu e você com Adonai. Que assumimos compromissos, obrigações para assegurar direitos. Por que eu assumo compromissos e obrigações? Para assegurar direitos. O primeiro direito que eu vou assegurar chama vida eterna. Senão vai tudo para o inferno. Todo mundo. Todo. Se você não fizer conforme a Torá. Que o Marcelo disse que ele abraça e sente um peso sobre ele. É peso mesmo. Não é leve, não. Porque se fosse leve, eu ia dizer que ele estava falando mentira. Eu ia desmenti-lo aqui. Mas ele falou que é muito pesado. É pesado. Vocês se lembram o nome do filho, do neto do sacerdote... daquele que não corrigiu os filhos? Eli, do sacerdote Eli. Quando a mulher teve o filho, ela deu o nome de Icabode. Lá se foi a glória. Lá se foi o peso, lá se foi tudo e ficou muito leve como pena. Qualquer vento que passar vai levar. Qualquer vento. Quando você conhece Torá e obedece Torá e ensina seus filhos a fazê-lo, você se torna pesado. Senão é qualquer vento que vai te levar. Então um acordo são obrigações que eu faço com o Eterno para assegurar direitos. Você pensou nisso, Ruth? Um contrato que vai assegurar direitos. E esse contrato está no Salmo 26 da Parashá. É um salmo de Davi. Davi diz, olha lá, vai lá no Salmo 26. Lê para mim agora, Hana, o versículo 1 do Salmo 26. Salmo 26. Oi, minha filha. Olha só, o contrato te assegura direitos, a Gleice lembrou bem, mas também te dá o quê? Obrigações. Isso que ninguém quer. O mundo moderno hoje não quer nada disso. Eu não quero obrigação com o meu semelhante, eu não quero respeito com o meu semelhante, são obrigações. Ele vai assegurar direito, mas ele vai, obrigada, Gleice, pelo acréscimo aqui, mas ele vai nos trazer obrigações. Olha aqui o Salmo 26, que a Hana vai ler o versículo 1, escrito este salmo por Davi. Deixa ela estar ajeitando ali o microfone. Julga-me, ó Eterno, pois tenho andado na minha integridade. Tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Examina-me, ó Eterno, e prova-me, sonda-me a mente e o coração. Até aí, tá bom. Sabe por que ele pede um julgamento? Sabe por que Davi está pedindo aqui um julgamento para ele? E você deve pedir para julgar você. Você deve pedir porque você tem que travar um contrato com Adonai. Você tem que ser corajoso, você tem que ser homem. Ser homem para fazer isso. Por quê? Porque esse julgamento procede de um espírito que quer ser reto, que ainda não é. Quer ser reto.
que suspira por uma transparência nos atos. Você cobra do governo, cobra de tudo transparência, mas você não é. Nem com a sua esposa, nem com seus amigos. Transparência nenhuma. E nós precisamos, é isso que Davi está pedindo aqui. Transparência. Examina-me, diz Davi. Adonai, põe-me à prova. Ser provado por Adonai. Você ora todos os dias nesta casa, de manhã e de tarde. Mateus capítulo 5. Livra-me das provações. Aqui Davi está pedindo, me prova, para que eu possa tornar-me um homem e uma mulher reta e purificada interiormente. Isso é difícil para essas crianças aprenderem? É difícil? Eu atendi o telefone essa semana, pastora Sandra. Eu estou com uma pessoa que a pessoa não está entendendo nada, indo lá para as religiões cristãs e ouvindo a palavra e não entende nada. Eu falei, então põe na internet para ouvir a palavra. Não, muito menos vai entender você, pastora Sandra. Eu falei, o quê? O quê? Não vai me entender? Meu amor, até as crianças pequenas entendem o que é uma coisa reta e o que é uma coisa torta. Traz um pequeno aqui e põe aqui na frente. Ser torto é não querer um coração reto e nem purificado. Você está em caminhos tortuosos, caminhos que vão te levar à morte. É esse o contrato aqui que tem que ser estabelecido. Depura-me os rins. Essa nossa tradução aqui é pobre. Depura-me os rins e meu coração. Os rins comandam os instintos animais do homem. Por isso que ele é o órgão purificador. Os rins comandam os instintos animais do homem. É aquela nossa brutalidade sem ser tratado por Adonai. Quando ele diz, depura-me os rins. Depura-me os rins. Ele diz, e o que ele está falando? Torna-me mais puro, Adonai. Expulsa certos hábitos da minha vida. Costumes que são indignos a servos teus. Isso é difícil de aceitar, de entender. Tira da minha vida aquilo que eu tenho costume de fazer, que não condiz com a palavra de Adonai, nem com... Irmão, sabe por quê? Que os crentes estão indo aí para comandar o mundo com as aberrações que eles estão, os crentes. Eles não conhecem a adoração, não conhecem nem o Deus que eles falam que adoram. Por quê? Porque vendem a palavra de Adonai. Porque se vão apresentar qualquer louvor e qualquer adoração, que não é louvor nem adoração, eles cobram aí 10 mil reais para vir a Vitória para fazer. E você, um pateta, vai atrás, e achando que isso é adoração a Deus. Ouve tudo pelos rádios, os crentes. E gente desta casa, cansado de ouvir pastora Sandra, Adonai vai lacerar vocês, dividir vocês ao meio, se vocês não aprender, porque vocês são indesculpáveis. Uma coisa é alguém que peca por ignorância, outra coisa é alguém que peca sabendo o que está fazendo. Quer pegar o canto e fazer dele uma adoração a Adonai, quando esse canto tem que passar por um protocolo da Torá. É isso que eu vou ensinar de tarde. Os cantores todos e tocadores que aí estão. É sacrificar o agradecimento. Então tem um protocolo a se seguir. O último protocolo é o canto. O último protocolo é o canto. Aí todo mundo quer cantar. Você olha os crentes todos no programa do Raul Gil, e agora na Rede Globo, no Aí Canta no Brasil, sei lá, nem sei. Estão todos lá. Crianças aqui de Vitória, porque os pais vão ganhar dinheiro através delas. Você acha que a Adonai está nisso? Vocês acham que a Adonai está nisso? Você usa o seu filho para se enriquecer e para ganhar dinheiro? Você acha que a Adonai está nisso?
Você não conhece Adonai. Se você continuar nisso, você vai para o inferno. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui na casa. Todas as vezes que nós estamos ensinando e você está dormindo aí no seu lugar, a sonolência, diz Provérbios capítulo 23, vai te vestir de trapos de imundícia. Vai te vestir de trapos. Porque enquanto alguém está ensinando a palavra, você tem pouco interesse e passa a dormir. Só culpa eles, que são pequenos, mas fica dormindo. Não toma posição. Depois você lê em Provérbios capítulo 23. Você se veste, João, de trapos. De trapos. Nós vamos ter que encerrar e voltar à tarde. Irmãos, para fazer ouvir a voz de gratidão, nós temos que nos livrar desses costumes indignos, desses hábitos horrorosos, e temos que ser mais polidos. Uma pedra que é bruta virar um diamante, uma pérola para Adonai. Para fazer ouvir a voz de gratidão, diz ele aqui, no Salmo 26. Olha o versículo 7, por favor, para eu encerrar. Vou parar aqui para vocês almoçarem e vocês voltarem na parte da tarde. Porque a conversa tem que acabar. Olha só, olha o versículo 7. Ele diz para Adonai julgá-lo, ele começa a dizer, prova os meus rins e o meu coração. Olha o 7 agora, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. O último é o canto. O último é a adoração. Estão confundindo tudo. Estão confundindo tudo. Estão achando que adoração é canto apenas. O último é o canto. Primeiro você tem que passar pelo contrato que você livremente, com a sua boca, precisa fazer com Adonai. Julga-me, Adonai. Livra-me dos meus erros que me são ocultos e que eu desconheço. Livra-me. Isso é todo ser humano. Agora, imediatamente quer cantar. Larissa, saiba disso. Eu vou ensinar o protocolo à tarde. Você tem que conhecer a oração, a meditação e a ascese para depois cantar. Esse é o protocolo. Que nós vamos aprender no sacrifício de agradecimento. Davi aqui, ele pôde dizer, olha aqui, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. Ele já tinha sido julgado pelo seu adultério com Batseba. Ele já tinha sido perdoado porque ele prevaricou contra Adonai, porque ele lesou Urias, porque ele matou Urias. Aí ele podia cantar. Depois de passar por tudo isso. Que o Eterno nos abençoe.